Aê, vamos continuar aqui. Formas de rescisão do contrato de trabalho. Item 8 do eixo temático 5, Direito do Trabalho. Bora continuar os nossos estudos e vamos falar sobre a extinção contratual. É o momento em que o contrato, apesar de seu ideal de permanência, ele chega ao fim. Também pode ser chamado de terminação, dissolução do contrato ou rescisão contratual. As formas de rescisão do contrato de trabalho no Brasil são variadas e regulamentadas pela CLT para garantir os direitos dos trabalhadores e também definir as obrigações dos empregadores. Cada tipo de rescisão tem sua peculiaridade, sendo importante conhecer as normas aplicáveis para evitar problemas jurídicos e financeiros. E, claro, passar nesse concurso. Rescisão refere-se ao gênero de extinção contratual, palavra amplamente utilizada para se referir à ruptura contratual. Exemplo, TRCT, que significa Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, e é utilizado em diversas espécies de rescisão, como a justa causa, força maior, entre outras, e a gente vai ver aqui uma listinha de motivos de rescisão de contrato. Mas antes, já sabe, dê um like, curte, compartilha, vira membro, me ajude a continuar te ajudando. Pessoal, custa nada, hein? Aperta agora para a gente continuar e no final eu trago uma questãozinha aqui da nossa banca para você já estar ali direcionado, para você já treinar o que a gente vai ver agora. Bem, motivos de rescisão do contrato. Dispensa sem justa causa, dispensa com justa causa, pedido de demissão, rescisão indireta, término do contrato por prazo determinado, acordo entre as partes, morte do empregado, aposentadoria ou força maior. Vamos ver e entender cada um desses motivos. Bem, o motivo dispensa sem justa causa, né? Quando o empregador decide encerrar o contrato de trabalho sem que o empregado tenha cometido uma falta grave. Nesse caso, o empregado tem direito a aviso prévio ou indenização correspondente, saldo de salário, férias proporcionais e vencidas acrescidas de um terço, 13º salário proporcional, levantamento do FGTS com multa de 40% sobre o saldo e seguro-desemprego, se for preenchidos os requisitos. Dispensa sem justa causa, pessoal. O empregador, ao dispensar o empregado, deverá cumprir as seguintes obrigações: pagar as verbas rescisórias devidas no prazo de 10 dias a contar da extinção do contrato, entregar os documentos necessários à habilitação do programa de seguro-desemprego e movimentação do FGTS em igual prazo, certo? A dispensa com justa causa. Quando o empregado comete uma falta grave, conforme previsto no artigo 482 da CLT, como indisciplina, insubordinação, abandono de emprego, entre outros, os direitos do empregado são reduzidos, incluindo apenas a saldo do salário, férias vencidas acrescidas de um terço. Pedido de demissão. Quando o empregado decide voluntariamente encerrar o contrato de trabalho, nesse caso, ele tem direito a saldo do salário, férias proporcionais e vencidas acrescidas de um terço, 13º proporcional e aviso prévio, trabalhado ou indenizado. Já a rescisão indireta, quando o empregador comete faltas graves que inviabilizam a continuidade do contrato, conforme o artigo 483 da CLT, é uma espécie de justa causa aplicada ao empregador. O empregado tem direito aos mesmos benefícios da dispensa sem justa causa. Término de contrato por prazo determinado. O contrato por prazo determinado encerra-se automaticamente ao fim do período de acordo. O empregado tem direito a saldo do salário, férias proporcionais e vencidas acrescidas de um terço, 13º salário proporcional. Se o contrato for rescindido antes do prazo por iniciativa do empregador, o empregado terá direito à metade da remuneração a que teria direito até o final do contrato. Acordos entre partes. Com a reforma trabalhista de 2017, passou a ser possível a rescisão por acordo entre empregado e empregador
E nesse caso, o empregado tem direito a saldo do salário, férias proporcionais invencidas acrescidas de um terço, 13º proporcional, levantamento de 80% do saldo do FGTS, metade do aviso prévio sem indenizado e metade da multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Outro motivo aqui, pessoal, morte do empregado. Em caso de falecimento do empregado, os herdeiros têm direito a receber o saldo de salário, férias proporcionais e vencidas acrescidas de um terço e o 13º proporcional. Oitavo motivo, aposentadoria. A aposentadoria também é uma forma de rescisão de contrato, podendo ser voluntária ou por invalidez, e os direitos variam conforme a modalidade da aposentadoria. E aqui, força maior, né, o motivo de rescisão do contrato, força maior. A extinção do contrato de trabalho por força maior ocorre quando eventos extraordinários e imprevisíveis tornam impossível a continuidade da relação de trabalho. Nesses casos, o empregado tem direito ao saldo de salário, férias proporcionais e vencidas acrescidas de um terço, 13º salário proporcional, metade da multa de 40% sobre o saldo do FGTS. E aí, a gente precisa falar também sobre o prazo para pagamento e entrega de documentos, porque dispõe a nova redação, o artigo 477, parágrafo 6º da CLT, sobre esse prazo de pagamento e entrega de documentos. E diz o seguinte: a entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação de extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação, deverão ser efetuados em até 10 dias contados a partir do término do contrato. Outra coisa que a gente precisa falar, quando a gente está tratando aqui de forma de rescisão do contrato, é o aviso prévio. Aviso prévio é um direito e uma obrigação bilateral do contrato de trabalho. Tanto o empregado quanto o empregador devem comunicar a outra parte sobre o seu interesse, né? Precisa dizer, olha, estou querendo sair daqui, quero, né, rescindir aí o nosso contrato, ou você vai ser mandado embora, e aí a pessoa tem ali um tempo para continuar trabalhando e receber depois esse valor, tá? Então tem um fundamento axiológico no princípio da boa-fé que norteia os contratos. Dito isso, vamos aqui ver essa questão da Sesgran Rio do ano de 2013, uma prova do BNDES, profissional de direito, né? Diz assim: o contrato de trabalho brasileiro tem como regra a indeterminação de prazo, podendo ser rescindido sem justa causa por qualquer das partes, mediante a concessão de um aviso prévio à outra parte. O instituto do aviso prévio assegura que este, alternativa A, deve ser no mínimo 30 dias, acrescendo-se 3 dias por ano de trabalho ou força superior a 6 meses, até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de até 90 dias. Essa alternativa está errada, pessoal. Por quê? Porque o artigo 1º diz o seguinte: o aviso prévio, de que trata o capítulo 5 do título 4º da Consolidação das Leis do Trabalho, da CLT, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, diz que será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contêm até um ano de serviço na mesma empresa. E o parágrafo único diz que, ao aviso prévio previsto nesse artigo, serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até no máximo de 60 dias, prefazendo o total de 90 dias, tá? E a próxima, letra B, deve ser de no máximo 30 dias, podendo ser de 8 dias para os trabalhadores que recebem salário por semana ou periodicidade inferior, está errada, é no mínimo 30 dias. A letra C deve ser de 30 dias para qualquer trabalhador, independente da periodicidade do pagamento de salário, se mensal ou outro inferior, está errada. A letra D é devido à mesma hipótese de rescisão indireta do contrato de trabalho, está correta, é o parágrafo 4º da CLT aqui, do artigo
Primeiro, que diz que é devida ao aviso prévio da despedida indireta, está correta. E a letra E, não é devido na hipótese de rescisão por fato de príncipe, factum principis. Sim, é devida, então está errada. Alternativa correta, a letra D. Beleza, então a gente termina por aqui essa aula sobre formas de rescisão de contrato de trabalho. Muito obrigada e até a próxima aula.